Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento que, nossa, mudou muita coisa. As 95 teses de Martinho Lutero, lá de 1517. A gente está usando uns trechos que a própria Igreja Luterana aqui no Brasil disponibilizou, tá? A ideia é sacar os pontos principais do Lutero, sabe? Especialmente sobre penitência, tipo arrependimento, essas coisas, e a venda das indulgências, que era uma baita polêmica na época. Era tipo comprar um passe livre do purgatório, né? O Lutero queria debater por amor à verdade. Então, bora ver o que ele argumentou. Para começar, ele já solta uma bomba, né? Tese 1. A vida toda do cristão tem que ser penitência. Arrependimento constante. Isso. Não é só ir lá confessar para o padre e pronto. Tese 2. Ah, entendi. É algo mais profundo. Exato. Uma penitência interna, mas que tem que aparecer nas ações, sabe? Tese 3. E que só acaba quando a pessoa morre e vai para o céu. Tese 4. Faz sentido. E aí, claro, isso já entrava em choque com a ideia de que dava para simplesmente dispensar certas penas espirituais, né? Comprando algo assim. Lutero dizia, olha, o Papa só pode perdoar as penas que ele mesmo, ou as leis da Igreja, os cânones, impuseram. Tese 5. Peraí, então a culpa diante de Deus... Essa não. Essa só Deus perdoa. O Papa, no máximo, anuncia esse perdão divino. Tese 6. Mas mesmo assim, para receber esse perdão, a pessoa precisava se submeter ao sacerdote como representante de Deus. Tese 7. E aí é que a coisa esquenta mesmo, né? Quando ele vai direto nas indulgências. Ele fala na tese 21 que os pregadores erravam feio ao dizer que as indulgências do Papa livravam de toda a pena e garantiam salvação. Exatamente. E ele negava que o Papa tivesse poder para tirar a pena lá do purgatório. Tese 22. Isso era extrapolar na visão dele. E tinha a acusação de que era para enganar o povo, né? Sim. Tese 24. Promessas muito grandes, né? E ele chamou de doutrina humana, tipo invenção. Essa ideia de que era só a moeda cair na caixa que a alma saía voando do purgatório. Tese 27. Nossa! Para ele, isso era só para aumentar o lucro, a cobiça. Tese 28. E confiar a salvação nesses papéis. Tese 52. Era totalmente em vão. Ilusório. Mas ele não só criticava, né? Ele também dava a alternativa. Dizia que o cristão que se arrependesse de verdade já tinha o perdão completo. Não precisava de carta nenhuma. Tese 36. Isso. E que pela fé, pela graça de Deus, já participava de tudo de bom de Cristo e da Igreja. Tese 37. Mas ele não descartava totalmente o perdão do Papa, certo? Não totalmente. A tese 38 diz que essa remissão papal não devia ser desprezada, porque era, afinal, uma declaração do perdão de Deus. Era importante, mas não era a fonte do perdão, entende? Saquei. E tem outro ponto muito interessante, a comparação com a caridade. Lutero batia na tecla. Dar ao pobre, ajudar quem precisa, isso sim era bom. Melhor que comprar indulgência. Tese 43. Por quê? Qual a lógica? A lógica é, a obra de amor faz o amor crescer, torna a pessoa melhor. Tese 44. A indulgência não. Só livrava da pena externa, na visão dele. Não mudava o coração. Entendi. Ele até dizia que quem via alguém precisando e, em vez de ajudar, ia comprar indulgência, essa pessoa estava atraindo a ira de Deus. Tese 45. E que a compra tinha que ser livre. Tese 47. Sem pressão. E aquela imagem forte que ele usou sobre a Basílica de São Pedro? Ah, sim. Tese 50. Aquilo é muito forte. Ele disse que se o Papa soubesse dos abusos dos pregadores, preferiria ver a Basílica queimar Isso. do que ser construída com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. É. Ele pegou pesado para mostrar o nível do problema. E qual seria, então, o verdadeiro tesouro da Igreja para ele? Ah, essa é a tese 62. O verdadeiro tesouro não eram as indulgências, que ele via como, tipo, redes para pescar dinheiro. Tese 66. O tesouro mesmo era o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Era um chamado para voltar à essência, né? E ele menciona umas perguntas que o povo fazia, né? Perguntas meio incômodas. Sim, as perguntas dos leigos. Tipo tese 82. Por que o Papa não esvazia logo o purgatório por amor, de graça,
em vez de cobrar para construir a basílica? Boa pergunta. E a tese 86, por que o Papa, que era tão rico, não usava o próprio dinheiro para construir, em vez de pegar dos fiéis pobres? São perguntas bem diretas, né? Muito diretas. E Lutero dizia, na tese 90, que tentar calar essas perguntas à força, sem dar explicação, só fazia a Igreja e o Papa passarem vergonha, virarem motivo de piada. E qual a solução, então? A solução, tese 91, seria pregar as indulgências, se fosse o caso, de acordo com o espírito do Papa, com a intenção original, e não de forma abusiva. Mas o foco principal dele já estava mudando, né? E o final das teses, o tom muda. Muda. Fica um alerta. Ele manda embora os falsos profetas do Paz, tese 92, e na tese 94 ele chama os cristãos para seguir Cristo, né? Pelas dificuldades, pelas cruzes, pelas tribulações. Ah, tipo caminho difícil? Exato. Confiando a entrar no céu por esse caminho de provação e não por uma falsa segurança de paz comprada. Tese 95. É um final bem forte. Então, para a gente fechar essa análise, deu para ver que Lutero enfatizou muito a penitência como um estado de vida, né? Sim, constante. Criticou pesadas indulgências por atrapalharem o arrependimento verdadeiro e explorarem o povo. Com certeza. Era uma crítica teológica e social também. E, no fim, chamou todo mundo de volta por evangelho, para seguir Cristo mesmo nas dificuldades. É isso. E pensar que tudo isso, focado inicialmente na teologia da penitência e numa prática específica, acabou questionando toda a autoridade da Igreja, dando início à Reforma Protestante e, mudando a história do Ocidente. Impressionante. Fica aí uma reflexão final, então. Se para Lutero o verdadeiro tesouro era o evangelho, lá na tese 62, qual será que é o verdadeiro tesouro que diferentes grupos ou instituições valorizam hoje em dia? Boa pergunta. E quais seriam as nossas indulgências modernas? Aquelas coisas que talvez tirem nosso foco do que realmente importa, né? Fica aí para a gente pensar.